20% não vai atrapalhar a administração, vai fazer justiça. Nosso tesoureiro Aires Ribeiro utilizou há pouco a tribuna livre da Câmara Municipal para defender os interesses do funcionalismo ao falar para os vereadores a respeito das receitas, das despesas e da possibilidade da Prefeitura conceder um reajuste digno para a categoria. Acompanhe a fala dele e faça parte deste momento de luta. Presidente, agradecer a oportunidade da gente estar aqui hoje trazendo informações que considero importantes para que essa casa, como representante do povo, e aí numa expectativa de uma possível, tomara que não ocorra, paralisação das atividades dos servidores, a gente consiga aí o apoio dos novos vereadores para que a gente avance um pouco mais nessas negociações. Eu quero apresentar aqui, utilizando inclusive de projeção, para trazer transparência, clareza naquilo que nós estamos negociando. Aí os novos vereadores vão ter a informação do que de fato acontece nessas negociações. Nós estamos vivendo hoje uma situação inusitada no município de Americana. Eu estou na prefeitura há 40 anos e isso nunca aconteceu. A primeira delas, senhores e senhoras, é que nunca os servidores públicos americanos ficaram 3 anos sem reajuste. Nunca aconteceu isso. No máximo 2 anos, corrigindo no segundo ano, mas nunca ficamos 3 anos sem a devida correção. E aí, quando eu falo em 3 anos, são 36 meses, eu falo que desde 1º de março de 2019 até agora, dia 28/2, nós estamos sem a revisão salarial. O que representa isto? Isso representa o seguinte: nós tivemos um acumulado do MPC até 31 de dezembro de R$19,97, ok? Durante esses anos, os últimos 2 anos, os servidores tiveram também, não tiveram o reajuste do adicional de tempo de serviço, mais 2%. Nesses 3 anos também houve uma mudança na Previdência e os servidores tiveram dos seus salários descontado mais 3%. Saiu de 11% para 14%. E chegamos aí, colocando a inflação, que já saiu hoje, 0,63 em NPC, mais, vamos dizer, a mesma coisa o mês que vem, nós vamos chegar, o mês que vem, final desse mês, com 26% de perdas salariais. Isso significa que quem ganhava 1.000 está ganhando 750, quem ganhava 4.000 está ganhando 3.000. Reduziu muito. O outro aspecto inusitado é que nós nunca tivemos na Prefeitura da Administração Municipal um momento tão bom financeiramente. Nós nunca tivemos na Prefeitura um momento tão bom financeiramente. E aí, nós fizemos uma seguinte proposta para a administração. Vamos antecipar a database para janeiro, porque assim a gente diminui um pouco. Por que esperar mais 3, 4 meses? Porque se der aumento a partir de 1º de março, a gente vai receber em abril, então são mais 4 meses de sofrimento dos servidores. Vamos puxar para janeiro, repõe a inflação de 20% na sexta. Não queremos aumento real, repõe só a inflação. E vamos negociar as demais cláusulas. E tocamos o barco, tocamos a vida. O que significa esse pedido nosso? Eu vou usar aqui os números da Prefeitura. Depois a gente vai trazer uma nova visão. A Prefeitura disse o seguinte: folha de pagamento custou 383 milhões. Se eu aplicar 20% em cima, eu chego a 459 milhões. A Prefeitura disse, depois a gente vai contestar, que a receita vai chegar a 953 milhões, ok? Então, se eu dividir, eu coloco mais 1%,
que é o adicional de tempo de serviço que a gente vai ter. Eu chego no final do ano com 48,62. O limite prudencial é 51,3, onde a prefeitura começa a ter algumas sanções. E o limite grave é 54. Então estamos um pouco bem longe. Volto a repetir. Números da prefeitura. A lei de responsabilidade fiscal determina que a cada quadrimestre a prefeitura apresente as contas para ela fazer a análise. Então, de janeiro a dezembro fecha a conta, ela apresenta os números. Quando chegar 30 de abril, ela fecha a conta, pega de 1º de maio deste ano que passou até 30 de abril, fecha 12 meses e apresenta as contas. E aí a gente chega num números que é o qual a gente queria passar para os senhores. Em 31/12, o Omar deixou para a gente que a folha de pagamento chegaria a 387 milhões. Eu coloquei mais 6 milhões a mais, porque ele não pagou as férias. Jogou para o Chico pagar no ano seguinte. Então, eu entendo que os 6 milhões, que era de obrigação dele, também é gasto de folha da administração dele. Então, eu chego a 393. A receita corrente líquida do Omar, no final, foi 844. Então, nessa época, tirando 393 e 844, o Omar deixou para o Chico um custo de folha de pagamento de 46,56%. Ok? No dia 30/4, o Chico apresentou as contas do período dele de 4 meses. Então, nós tivemos uma receita, uma folha de pagamento de 385. Nós tivemos, mas ali já está os 6 milhões que ele pagou do Omar, tá? Aí nós chegamos à receita corrente líquida de 875 milhões. Percebe-se que houve uma queda no gasto com folha e houve um crescimento na receita. Então, nós chegamos no final de abril, está lá publicado 44,14. Aí nós fechamos em outubro, Chico apresenta as contas, 370 milhões de gasto com folha, 910 milhões de receita, então chega a 40% de gasto. Agora observe, de 385 caiu para 370. Subiu de 875 para 910. Por que caiu a folha de pagamento? Morreram muitos servidores. Morreram muitos servidores. Muitos servidores pediram demissão. Muitos servidores aposentaram. A folha de pagamento ela foi caindo 2 milhões por mês. Ok? Aí vem uma novidade. Nós chegamos no final do ano nas contas do Chico. Vamos lá? Ele apresenta um gasto de folha de pagamento de 401 milhões. Opa! Não tem aumento. Não tem nada que aumente, não contratou funcionário. Estava caindo 2 milhões. Se cair 2 milhões em setembro, outubro, novembro, dezembro, a gente chegaria no final do ano com 362. Subiu para 401. Se fosse alguém leigo, engoliria. Mas não. Fomos lá questionar por que chegou a 401 milhões. Primeiro, Chico pagou uma folha de pagamento de férias a mais. Ok? Pagou do Omar e pagou a dele. E os senhores sabem que a administração pública tem por obrigação gastar 25% com educação. E 70% do dinheiro que entra do Fundeb, ela tem que gastar com remuneração. Quando chegou em agosto, vocês verificarem lá, o gasto não atingia 20% e os 70% não era atingido. O que fez a prefeitura? E aí eu louvo a prefeitura porque pagou licença-prêmio acumulada. Havia um passivo de 30 milhões de licença-prêmio. Eu questionei qual era o valor das férias, não recebi, e quais os valores que foram pagos com licença-prêmio. Não foi passado. A secretária disse o seguinte: eu tirei
eu tiro 17 milhões dos 401, 17 e pouco, eu chego ao 383. Mesmo assim, há um diferencial de 370 para 383 de 13 milhões a mais, ok? Então, se você pegar os 401 e você chegar aos 43%, ok? Mas eu peço que você conclua para mim abrir a palavra para os vereadores. Vou rapidinho. Então é o seguinte, se você aplicar os 928 menos os 20 milhões... Ah, outra coisa. Fechou a receita corrente líquida 928 milhões. Aí a prefeitura vem, olha, não posso considerar 20 milhões, porque 20 milhões foi de refis, esse refis não vai acontecer. Beleza, então tira 20 milhões da receita e volta, cai para 908 milhões. Aplica. O outro problema que nós temos, aplica o 6,8 que os senhores votaram de aumento no orçamento. Os senhores votaram, o orçamento 6,8 não é uma peça de ficção. Se fosse, ele colocava 7, colocava 8. Ele colocou 6,8 porque estudo técnico diz que vai crescer 6,8. Eu coloco 6,8. Aí vem a prefeitura e fala, não vai crescer 6,8, vai crescer só 5%. Aí, meus amigos, aí, presidente, como é que eu negocio dessa forma? Então, concluindo, se aplicar só os 10% que o prefeito propôs, 383, que é o número duvidoso, multiplica 10 pontos, nós chegamos a 421, eu divido por 953, que é o número duvidoso, eu chego a 44,27%. Ele recebeu com 46 e quer fechar o ano com 44. Aí, se for pelo número que nós temos, 459 com 20% é 459. Se dividir por 969, nós chegamos a 47. Muito aquém, muito longe de qualquer risco. Nós não estamos colocando nenhuma gestão em risco. E é isso que a gente precisava trazer para os senhores. Senhor presidente, diante desta incerteza de números, a gente queria propor, até para que a gente tenha, de fato, uma plenária, trazendo aqui o representante da prefeitura, trazendo aqui o representante nosso, para que a gente, de fato, reconheça quais são os números. Quais são esses números? Pô, eu votei 6,8, agora vocês falam que não vai... 6,8, senhores vereadores, é subestimar o aumento de receita que vai ter. Por quê? IPVA subiu 30%, o IPTU subiu 8%, a água subiu 13%, 10% de inflação no ano passado, aumenta tudo. Peço que o plenário mantenha silêncio para a gente dar continuidade na tribuna. Então, para que a gente evite de qualquer problema que venha prejudicar a população, a gente gostaria de propor uma plenária. Vamos convidar aqui a secretária, vamos sentar aqui, ver quais são os números de fato. Aí ela vem apresentar aqui e fala, olha, eu paguei o ano passado X de férias, eu paguei o ano passado X de licença prêmio. Porque elas podem passar na mesa um número para mim, mas para os senhores, com certeza, eles vão passar o número real. Quero, vereador Walter, duas informações importantes. Agora, com a nova legislação, tanto o salário dos agentes políticos quanto dos terceirizados já entra nos 383, beleza? Só que tem um agravante. O servidor terceirizado teve o aumento em 2020, teve o aumento em 2021 e vai ter agora. E esse aumento é pago pela prefeitura e nós não. Vereador Daniel, sabe quanto o servidor paga por ano para banco? 13 milhões. 13 milhões é tirado do salário do servidor, vai direto para banco. Significa que o servidor está enterrado em dívida. Cartão de crédito está enterrado no cheque especial e teve que pegar dinheiro de banco. Dinheiro que era para ser investido no comércio, que está fechando as portas porque não tem ninguém para consumir. Vereador Caetano,
10% é a inflação do ano passado. Se não tivesse a lei 173, no dia 1º de março do ano passado, o Chico tinha que repor mais 5%. E mais os 3 que eu marco. Quando você compra uma empresa, quando você assume uma empresa, você assume tudo, até as dívidas. Todo patrão sabe que principal que ele tem produto é o seu trabalhador. E no mínimo, alguns são empresários, sabe da obrigação de cada patrão de devolver a inflação, o poder aquisitivo ao seu colaborador. É o mínimo que a gente está pedindo, gente. 20% não vai atrapalhar a administração, vai fazer justiça. Quando tivemos a pandemia, o servidor da saúde foi chamado, estava presente, morreu. Quando os servidores da guarda foram chamados para segurança, estava presente, morreram. Quando precisou que não faltasse água na cidade, o DAI estava presente, muitos morreram. Quando precisou de obras, estava lá, presente. Educação, teve que se reinventar para poder dar aula de casa com seu equipamento, pagando a sua energia para atender a população. Muitos morreram, estavam lá. E agora que era a hora de reconhecer isso, os anjos da guarda têm família, os anjos da guarda precisam se alimentar, os anjos da guarda também é povo, é gente. Peço então que o prefeito Chico Sardelli repense, seja um pouco mais sensível e reconheça os bons profissionais que ele tem nesse momento, retribua só a inflação. Senhor presidente, muito obrigado. Quero agradecer também ao secretário que abriu esse espaço. Eu acho que isso é importante, diálogo. Nós não queremos atrapalhar, nós queremos que a administração do Chico seja muito produtiva, que tenha muito sucesso. Estamos mesmo no barco. Estamos no mesmo barco. Se afundar, a gente afunda junto. Verdade. A fala do diretor. Nós estamos no mesmo barco. A gente torce que a população seja melhor atendida, muito mais ainda. Estamos no mesmo barco, a gente espera que a receita exploda. Tudo isso. Só que a gente pede também um pouco de reconhecimento. Obrigadão, presidente. Senhor,